Olá pessoal, agora nós vamos operacionalizar os conhecimentos de estequiometria, ok? Vamos ver quais são aquelas principais tarefas, etapas que nós utilizamos rotineiramente para poder operacionalizar os cálculos químicos. Dentre esses conhecimentos, um dos principais que nós temos é a quantidade de matéria dada em termos de mol. Então, nós temos aqui o mol, ok? Que é uma quantidade, certo? Essa quantidade é uma quantidade grande. É 6,02 vezes 10 a 23. É um número. Da mesma forma que eu tenho uma quantidade tipo dúzia, okay? Que é igual a 12. Então, esse número de mol, que é igual ao número de Avogadro, é uma quantidade. Então, eu posso determinar a quantidade de uma dada substância em termos de números de mol. Em termos de número de mols, eu coloco que N é a massa em gramas da substância, okay, dada pela massa molar dessa substância. Okay? O que é a massa molar? Nós já vimos. É a massa de um mol de substância. Ou seja, é a quantidade de massa que tem esse número de átomos ou de determinado tipo de molécula. Okay? Um exemplo que vocês têm aí na página 102, que é o exercício resolvido número 1. Qual o número de mols existente em 10 gramas de cobre? 10 gramas de cobre é justamente a massa dada em gramas. Eu preciso saber qual é a massa de um mol de cobre. Se vocês observarem aqui, é 63,55. Então, operacionalizando, eu tenho que essa quantidade vai ser 10 gramas dividido por 63,55 gramas por mol. Ou seja, em cada mol de cobre eu tenho 63,55 gramas. Okay? Então, resolvendo essa equação, eu vou ter um valor de 0,157 mol. 0,157 mol. Ok? Então, essa é a quantidade de matéria em mol existente em 10 gramas de cobre. Uma outra forma que vocês vão encontrar com muita frequência é dessa maneira. 1,57 vezes 10 a menos 1 mol. Isso daqui é a forma exponencial de 0,157. 1,57 vezes 10 a menos 1 mol. Ok? Então, essa daqui é uma das formas de se operacionalizar. Uma das primeiras etapas em um cálculo estequiométrico é você trabalhar em termos de mol. Ou seja, jogar todas as unidades que você tem, as formas de você expressar a massa, agora em termos de quantidade de partículas, ou quantidade de moléculas, e quantidade de átomos. Okay? Calcular a massa molar de uma espécie, aqui é simples. Aqui eu tenho direto que é a espécie do átomo, okay? Que é o elemento químico, na verdade, aquele que você já consegue direto na tabela periódica. Certo? Na página 103, nós temos uma fórmula para calcular a massa da molécula do NH3. Então, no caso do cálculo da massa da molécula do NH3, o que nós temos que fazer é somar todas as massas. Ok? Então, no caso do NH3, okay, eu tenho que a massa molar do NH3 vai ser a massa
atômica do nitrogênio mais 3 vezes a massa atômica do hidrogênio. Ok? E aí, o que eu tenho aqui? Quando eu falo massa atômica do nitrogênio, massa atômica do hidrogênio, na verdade é aquela massa do elemento químico que está na tabela periódica. Eu vou na tabela periódica e olho quanto é a massa do nitrogênio. Olho quanto é a massa do hidrogênio, multiplico por 3, fazendo essa soma, nós vamos obter um valor que está aí na apostila de vocês, de 17,0 gramas. A massa molar, ou seja, massa de 1 mol de NH3, é igual a 17,0 gramas. Ok? Então veja que a operacionalização dos cálculos estequiométricos, eles partem primeiro de se saber como se calcula a massa molar, que é diretamente a massa de um átomo com um átomo, tipo, por exemplo, elemento metálico, pega o valor direto na tabela periódica, ou se é um composto, ao invés de uma substância simples, soma-se as massas dos seus componentes. No meu caso ali do NH3, eu tenho 3 vezes átomos de hidrogênio para cada um de átomos de nitrogênio, então eu tenho que multiplicar por 3 a massa do hidrogênio. Uma relação interessante que nós podemos fazer nesse caso, pessoal, é uma relação agora em termos estequiométricos. Como assim, pessoal? Vamos fazer a seguinte correlação. Vamos lá. Para a gente poder entender bem aqui, olha. Então, NH3, eu posso falar que 1 mol de NH3 equivale aqui a 17,0 gramas de NH3. Ok? E posso falar também que aqui eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 gramas de NH3. Ok? Então isso daqui são as relações que nós chamamos de relações estequiométricas. Eu posso fazer ainda outras relações estequiométricas ainda. 1 mol de NH3 tem 1 mol de átomos de nitrogênio. E tem também 3 mols, okay, de hidrogênio. Ou seja, se eu decompor 1 mol de NH3, eu vou ter apenas 1 mol de nitrogênio. E vou ter 3 de hidrogênios. Ou seja, eu vou ter 3 vezes essa quantidade aqui, que é o número de Avogadro, de hidrogênio. Okay? Se eu quiser colocar em massa, é a mesma coisa. Ou seja, em 17 gramas de NH3, eu vou ter 14 gramas de nitrogênio, que é a massa que você vai encontrar lá na tabela periódica, e vou ter 3 gramas de hidrogênio. Okay? Então veja como que todas essas correlações estão ligadas justamente ao conhecimento de massa molar e ao conhecimento de mol e também daquele número de Avogadro. Okay? Então, essa é a base da estequiometria. Todos os outros cálculos estequiométricos vão partir dessa base. Ok? Então, acredito que, a partir desse conhecimento, vocês terão condições de operacionalizar os cálculos estequiométricos. Daqui para frente é prática. Tem que praticar, tem que pegar as listas de exercícios, atividades e fazer. Encontrar em outros livros também e tentar fazer. E vocês vão ver que os cálculos em química são cálculos simples, porém são práticos. Tem que ser feitos, tem que ser executados. Ok? Então ficamos, por enquanto, deixando para vocês a mensagem de que química é uma ciência experimental, uma ciência prática. Nas próximas videoaulas nós vamos tratar de estequiometria, só que voltado para as fórmulas químicas.
Hello again, everybody. Welcome to section number 2 of chapter 4. We are continuing with objective 4.1, looking at mass. Ooh, that was a terrible circle. Looking at mass and how this plays into some of our calculations. And we need to introduce this idea called the mole. And I've got my little mole drawn over here. Not very well, but hey, he's there. And sometimes what we get to is mass is not very helpful. And this is usually when you have very, very small objects or very, very large objects. And it also comes into play when we're looking at numbers of things. So let me give you an example. A dozen of something. A dozen is always 12. Okay? It doesn't matter what you have. I can have 12 eggs, I can have 12 pens, I can have 12 people, 12 chairs, 12 desks, 12 cars. It doesn't matter. So when we're talking about masses of things, when we compare the masses, let me give you this quick example. Let's say you've got 24,000 pounds of elephant. And I compare this, and I say I've got, let's say, 24 grams of pencils. Initially, I would say, what do you have more of? Which individual pieces do you have more of? Well, you'd say, well, obviously, we have more of the elephant because I've got much more mass there. Well, this is kind of where we get stuck. So if each elephant weighs 2,000 pounds, that means I have a dozen elephants. On the other hand, if I have 24 grams of pencils and each pencil, you can see where this is going, is equal to 2 grams, well, okay, I've got the same number of pencils as elephants. It's the same, okay? No matter, I've got 12 of each. So the mass does not always help us, and this is where the mole comes in. The mole, it quantifies a number or an amount, a number of physical things. So just like I can have a dozen elephants and a dozen pencils, I can have a number of physical things, I can have a mole of anything. Now the difference between a dozen and a mole is that a mole is much, much bigger. Well, how much bigger? Well, a mole is exactly 6.02 times 10 to the 23rd power of things. That is a 602, comma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. This number, 602 times 10 to the 23rd, so 3, is the same as 602 followed by 21 zeros. That is 602 sextillion things. Okay? It is huge, way bigger than anything we can even comprehend. And this is called Avogadro's number. Avogadro. And he was an Italian scientist who kind of developed this idea. They didn't really pinpoint the number down until after he died, and you saw that in that TED video that you watched at the start of this section. But it is a gigantic amount of stuff. And what we're going to be able to do now, because atoms are really, really small, in this short little paragraph down here, it talks about the number of protons, or actually that was in the last section, but it talks about how atoms are so tiny, we need to use a number like a mole that quantifies a lot at a time so we can begin counting or explaining chemically what is happening in a chemical reaction. So the bottom line is the mole is huge, and it's not used in much else besides chemistry. So read this short little paragraph again, go back and take a look at that TED video if you haven't watched it yet, and then you're ready to move on to section 3 when we start using the mole.